Mateus 6, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Esse texto é um ensino precioso de Jesus sobre como nós podemos vencer a ansiedade. E Jesus ele falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje essa palavra é tão pertinente quanto, talvez até mais, né? Eu acredito que hoje nós somos ainda mais ansiosos do que as pessoas da época de Jesus. E alguns estudiosos que pesquisam a questão social dizem que o Brasil é um dos países mais ansiosos que existe no planeta. Então nós somos assolados o tempo todo pela ansiedade, né? Ansiedade quanto ao futuro, ansiedade com relação ao emprego, com relação ao trabalho, com relação à família, com quem que eu vou casar, ansiedade até mesmo com relação aos filhos, com quem que os meus filhos vão se casar. Eu vi uma ilustração algum tempo atrás, mas foi uma ilustração verídica de uma mãe que estava chorando, desesperada. E aí o pastor perguntou por que ela estava chorando. Ela estava chorando pela filha dela. E ela dizia: será que minha filha vai encontrar algum homem bom para se casar? E aí o pastor ficou impressionado com aquela preocupação da mãe, porque a filha dela tinha apenas 5 anos de idade. Então, você vê como as pessoas elas estão ansiosas. Na época de Jesus havia uma ansiedade com relação a pelo menos 3 coisas básicas, né? Comer, beber e vestir. E hoje a ansiedade ela é mais aguda em outras áreas. Essas também entram, mas existem outras ansiedades também. Ansiedade, como eu disse, com quem eu vou casar, com quem meus filhos vão casar. Será que eu vou ficar doente quando envelhecer? Será que quando envelhecer eu vou ficar sozinho? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou ter recursos para pagar as minhas contas na minha velhice? Né? Será que eu vou conseguir fazer a faculdade? Qual a faculdade eu vou fazer? Então, muitas outras ansiedades têm assolado o coração das pessoas. Só que Jesus nos oferece nesse texto aqui um antídoto contra a ansiedade, que é a confiança plena no Senhor. É descansar no cuidado do Senhor. Jesus começa então dizendo no versículo 25: por isso vos digo, não se preocupe com a sua vida. Então é uma ordem de Jesus para nós não nos preocuparmos com a nossa vida, não estarmos ansiosos com a nossa vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Como eu disse, essas eram 3 questões bem básicas e fundamentais na época de Jesus, que levavam muitas pessoas a ficarem preocupadas. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? E Jesus deixa bem claro, no versículo ainda 25, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Então entender que a vida ela é mais importante do que o alimento. Então se Deus ele já proveu a vida para nós, ele também vai prover todo o alimento para a manutenção da nossa vida. E ele diz, o corpo não é mais importante do que as roupas. Se Deus já nos deu um corpo
belo, abençoado, revestido da sua bondade, da sua graça, ele também nos dará roupas para cobrir o nosso corpo, para ornar o nosso corpo e também para proteger o nosso corpo, porque o corpo é mais importante do que as roupas, assim como a vida é mais importante do que o alimento. Então, se Deus já proveu a vida, ele vai prover o alimento para sustentar a vida. Se Deus já deu o corpo, ele vai prover as roupas para cobrir o corpo, para ornar o corpo e para proteger o corpo. Então, essa lógica bíblica, essa lógica de Jesus é poderoso, já é o primeiro antídoto aqui para a gente vencer a ansiedade. Depois ele nos manda olhar para a natureza. Primeiro para os pássaros, quando ele diz assim: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então Jesus deixa claro: olha, as aves, os pássaros, na natureza, soltos na natureza, eles não morrem de inanição, eles não morrem de fome. O Senhor sempre provê o alimento para eles. O Senhor não deixa com que eles morram de fome. Ainda que eles não plantem, ainda que eles não colham, ainda que os pássaros não tenham depósitos, não guardem em celeiros, eles não têm economias para o futuro, eles não fazem poupanças para o futuro. Ainda assim, o Pai as sustenta, sustenta as aves, sustenta os pássaros, alimenta os pássaros. E aí Jesus traz uma verdade muito preciosa, quando ele diz assim: não valeis mais vós do que as aves? Então ele nos mostra que o valor humano é muito maior do que o valor de qualquer outro ser na natureza, não só das aves, mas de qualquer outro ser. Paulo, por exemplo, quando ele vai falar sobre o sustento dos obreiros, ele cita um texto do Antigo Testamento onde diz assim: não amordaças o boi enquanto debulha o grão. E aí Paulo diz assim: será que Deus está tão preocupado com bois? Ou será que esse texto foi escrito para nós? Aí ele responde: é certo que para nós foi escrito. Ou seja, ele está dizendo que aquele texto que foi escrito lá no Antigo Testamento, com relação a não amordaçar, não prender a boca do boi enquanto ele debulhava ali o grão, o trigo, ou seja, ele tinha direito de, enquanto debulhava o trigo, comer do grão que ele debulhava. Esse era, digamos assim, o salário, a recompensa do boi, enquanto servia, enquanto trabalhava. E aí Paulo diz que esse texto tem uma aplicação, uma aplicabilidade na nova aliança para os obreiros cristãos, no sentido de que enquanto os obreiros estão fazendo a obra de Deus, enquanto os obreiros cristãos eles estão pregando o evangelho, eles estão cuidando de vidas, eles estão apacentando vidas, eles têm o direito dado por Deus de alimentar-se, né? De serem ministrados enquanto eles ministram, enquanto eles pregam, enquanto eles ensinam, enquanto eles cuidam, eles têm o direito de serem alimentados, de serem sustentados. E aí Paulo faz uma conotação aqui: será que Deus tem cuidado com os bois ou será que ele está falando a nosso respeito? Então, esse texto, tanto quanto esse de Jesus, nos mostra que, embora Deus, claro, se importe com os animais, Deus tem um apreço pelos animais e por todas as coisas na criação, Deus tem um apreço, um amor muito maior pelo ser humano. Nós somos muito mais importantes para Deus do que os bois. Nós somos muito mais importantes para Deus do que os pássaros. Nós somos muito mais importantes para Deus do que qualquer outro ser na natureza, né? Nós, como enquanto seres humanos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós estamos no topo, né, da criação de Deus. Nós somos especiais para Deus porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser na natureza foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o valor humano é muito maior do que o valor de qualquer outro ser na natureza, de qualquer outro animal ou planta. Por isso, se Deus alimenta as aves, se Deus se importa com o alimento e com o sustento do boi, ele vai se importar muito mais com o nosso sustento, com o nosso alimento, com a nossa preservação, porque para Deus nós temos um valor muito maior do que os pássaros, para Deus nós temos um valor muito maior do que o valor dos bois, do que o valor dos pets, né? Nós temos um valor muito maior. Qualquer ser humano que tem os seus pets e que ama, a maioria dos que tem, ama realmente os seus pets, cuida bem dos seus pets, procura dar uma boa alimentação, não é assim? Comprar uma ração de qualidade, dar a melhor alimentação. Por quê? Porque cuida dos seus pets, porque ama os seus pets. E é claro que Deus tem um cuidado muito maior por qualquer um de nós do que nós teríamos pelos nossos pets, né? Pelos nossos gatinhos ou cachorrinhos que habitam conosco em nossa casa. Então, o valor humano para Deus é muito maior do que o valor do que qualquer outro ser. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Ele diz: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus alimenta as aves, é claro que ele vai alimentar vocês. E aí ele manda nos olhar também, né, para as flores do campo. Mas antes ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então ele nos mostra nesse texto, versículo 27, que a preocupação
não acrescenta nada de bom à nossa vida. Né? Ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar um côvado à sua vida, aumentar a sua estatura, ou aumentar os seus dias de vida por conta dessa preocupação exacerbada, por conta dessa ansiedade que angustia. Então, a ansiedade não vai acrescentar nada de bom em nossa vida, pelo contrário, a ansiedade vai trazer decréscimos, né? A ansiedade vai roubar a paz, vai roubar a tranquilidade, vai roubar o sono, né? A ansiedade vai roubar muitas vezes a harmonia no lar, porque a pessoa muito ansiosa, ela acaba descontando nas pessoas da sua família, né, a sua ansiedade e preocupação, desconto no cônjuge, desconto nos filhos, né? Às vezes a ansiedade rouba essa harmonia também no local de trabalho e muitas vezes também no ambiente da igreja. Então a ansiedade não acrescenta nada de bom, pelo contrário, a ansiedade faz subtrações de coisas boas na nossa vida. Por isso, nós precisamos aprender com Jesus a vencer a ansiedade. E aí no verso 28 ele diz assim: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Agora ele nos manda olhar também para os lírios, né? Mandou olhar para os pássaros, agora nos manda olhar para os lírios. Ele diz: observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, Jesus está dizendo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a pompa que ele carregava de rei, se vestiu como a mais singela flor, né? O lírio do campo, que existe por um tempo tão pouco e logo está murcho, logo é lançado fora. Mas Jesus veste esses lírios do campo com tanta beleza, com tanta graça, com tanta formosura, né? E as flores são muito belas, a maioria das flores são muito belas. É por isso que a maioria das mulheres gosta muito de receber flores de presente, né? Porque a flor carrega essa beleza, né? A flor é muito bela. Então, Jesus disse que ele vestiu as flores com tanta beleza. Ele diz: por que vocês se preocupam tanto com o que vão vestir? Nem Salomão se vestiu tão belo quanto as flores. Se Deus veste a flor do campo com tanta graça, com tanta beleza, com as flores que duram tão pouco, não vestirá vocês muito mais, homens de pequena fé, né? Então, nós precisamos crer que o nosso Deus vai nos vestir com beleza, nos dará as roupas necessárias para nosso ornamento e também para a nossa proteção, né? Porque a roupa cumpre alguns papéis sociais, né? E também para o papel de proteção. Existe uma roupa, por exemplo, adequada para cada situação, né? Em casa você fica com um tipo de roupa, na rua você deve, pelo menos deve vestir um outro tipo, né? Para ir em um determinado lugar, a igreja, por exemplo, o prédio da igreja, né? Ou em um fórum, ou em um casamento, uma situação mais formal, há necessidade de outro tipo de roupa. Mas seja em que situação, em que contexto você estiver, é uma promessa do Senhor que Ele vai prover roupas para você, né? Então a gente tem que crer nisso e declarar essa verdade sobre nossas vidas. E aí o texto diz: eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então, ele nos mostrou que nós temos um valor maior do que os animais, e agora está nos mostrando que nós temos um valor maior do que as plantas. Então, seja no reino da botânica ou no reino da zoologia, nós temos um valor muito maior para Deus. Nós estamos acima de todas estas coisas. Nosso valor para Deus é muito maior porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? Ele vai nos vestir muito melhor do que veste as plantas. A gente precisa crer nisso. E aí a gente não precisa ficar com o coração angustiado, ansioso, preocupado. E talvez essa questão de roupa seja uma coisa que angustie talvez mais as mulheres, né? Talvez as mulheres se preocupem ainda mais com essa questão do que os homens. Mas, independente disso, você precisa crer que você vai ser suprida pelo Senhor, em todas as áreas e em todas as fases da sua vida. Por isso, no verso 31, Jesus diz assim: portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Nós poderíamos acrescentar, né? Com quem me casarei, né? Como será a minha vida quando eu envelhecer? Como será a minha aposentadoria? Será que eu terei uma reserva? Não se preocupem com estas coisas. Jesus está dizendo: por quê? Os gentios, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não depositaram a sua confiança em Deus, aqueles que não creem no Evangelho, que não creem em Jesus, estes se preocupam com todas estas coisas. Mas vocês não devem se preocupar, porque vocês colocaram a sua confiança em mim. Vocês depositaram a sua confiança em mim. Então vocês não devem se preocupar com estas coisas. Deixe essa preocupação para aqueles que não conhecem a Deus.
Deixe essa preocupação para aqueles que não têm o temor de Deus, para aqueles que não confiam no Senhor. Mas se vocês confiam no Senhor, de todo o seu coração, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, com quem nos casaremos, qual faculdade faremos, como será a nossa vida quando envelhecermos, como será a nossa aposentadoria, o que será do nosso futuro. Não se preocupem perguntando a si mesmo estas coisas, porque o Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O Pai que está no céu sabe do que você realmente precisa. O Pai que está no céu sabe da sua necessidade. Antes de você falar, antes de você pedir, o Pai que está no céu já sabe. E aí Jesus dá uma palavra preciosa aqui, que é um versículo que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos. Eu conheci esse versículo, eu ouvi a primeira vez através do meu pai. Meu pai, ele não era crente quando ele me falou esse versículo, mas ele já conhecia, porque ele ouviu alguém citando várias vezes e ele internalizou esse versículo, que é um antídoto poderoso para vencer a ansiedade e para desfrutar do cuidado de Deus. Quando ele diz assim no versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se o reino de Deus for prioridade em sua vida, essas outras coisas serão acrescentadas. Qual é o nosso problema? E porque a gente fica ansioso muitas vezes. O nosso problema é porque a gente quer buscar as outras coisas primeiro. A gente quer buscar primeiro o que comer, a gente quer buscar primeiro o que beber, a gente quer buscar primeiro o que vestir, a gente quer buscar primeiro a faculdade, a gente quer buscar primeiro com quem a gente vai casar, com quem os nossos filhos vão casar, a gente quer buscar primeiro segurança financeira, a gente quer buscar primeiro todas essas coisas e, se der, se sobrar algum espaço, então, quem sabe, o reino pode ser acrescentado. Só que a ordem que muitas vezes nós buscamos está inversa. Deixa bem claro, busque primeiro o reino de Deus, que é o governo de Deus, e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus? Orando. A gente busca o reino em primeiro lugar lendo a palavra, louvando a Deus, adorando a Deus, ajudando ao próximo. A gente busca o reino em primeiro lugar, sendo fiel em nossas sementes ao Senhor, crendo que Ele vai prover para nós, né? Porque quando a gente não crê nessa provisão do Senhor, a gente tem dificuldade até para semear no reino de Deus, até para semear na vida de pessoas, porque a gente fica assim achando que vai faltar. Se eu semear, vai faltar. Se eu entregar as minhas sementes, vão faltar, né? Porque a gente fica tão apegado ali, mas na verdade, quando a gente entende que a gente deve buscar o reino em primeiro lugar, fica mais fácil até para sermos generosos. Generosos com a obra de Deus, generosos para com as pessoas, generosos para com aqueles que estão necessitados, generosos para com os pobres. Fica mais fácil a gente ser generoso. Por quê? Porque a gente está buscando o reino em primeiro lugar e a gente crê que o Senhor vai cuidar da gente nos mínimos detalhes. Então o texto diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa? O que você necessita? O Senhor promete acréscimo sobre a sua vida se você buscar o reino em primeiro lugar. Acréscimo de paz, acréscimo de bênçãos, acréscimos de provisões, acréscimos de prosperidade, acréscimos de saúde, acréscimos de bênçãos na sua família, acréscimos de alimentos saudáveis, de uma excelente educação para a sua família, para os seus filhos, ou seja, acréscimo de tudo aquilo que você e a sua família precisam. Mas nós precisamos descansar o nosso coração no cuidado do Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se assim nós fizermos, se assim nós agirmos, nós experimentaremos o acréscimo do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Porque essa é a promessa de Deus, a gente não precisa ficar preocupado. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Ou seja, não se preocupe com o futuro, com a sua aposentadoria, quando você envelhecer. Isso não significa que a gente não possa fazer planos, queridos. Tá? Podemos planejar, sim, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Podemos planejar, podemos e devemos ser organizados, mas o que Deus está dizendo é para não se preocupar, não ficar ansioso, não permitir que a ansiedade roube a nossa paz, a ansiedade quanto ao futuro. A gente pode até planejar, mas colocar esses planos na mão de Deus. Né? A gente pode até fazer planos, mas colocar esses planos diante do Senhor. Isso é muito importante. Mas não ficar ansiosos, não ficar preocupados. Então o texto diz, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio
mal ou o seu próprio problema, né? Então, cada dia tem problemas a serem resolvidos, cada dia tem um mal a ser vencido. E a gente não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal, o seu próprio problema a ser resolvido. Mas hoje, a gente deve viver em Deus hoje, na expectativa de que hoje o Senhor vai continuar nos guardando, nos cuidando, provendo, nos abençoando, né? O pastor Mike Murdock, ele fala sobre passado, presente e futuro. Ele diz: o passado já morreu, o seu passado já morreu, o seu futuro ainda não nasceu, e o único dia que você vive de fato é hoje. Por isso, hoje é chamado de presente, porque o hoje é um presente de Deus para a sua vida, e você deve viver o hoje com qualidade, e você deve viver o hoje com esperança no Senhor, com fé no Senhor, com expectativa de que Deus estará cuidando de você, sustentando você, guardando a sua vida. Por mais que a situação que você esteja enfrentando seja desafiadora, você precisa, e eu também, nós precisamos aprender a depositar no Senhor a nossa confiança. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra em nosso coração e que nós possamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, como a Bíblia diz lá em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus com súplicas e ações de graças. E aí no verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto de Filipenses 4:6 e 7 nos ensina que quando nós estamos ansiosos e vamos diante de Deus, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade e oramos a respeito daquilo que nós estávamos ansiosos, o resultado disso será a paz, uma paz que excede todo entendimento. Nosso coração será guardado em paz. Que o seu coração, em nome de Jesus, seja guardado nessa paz que só o Senhor Jesus pode dar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos estar orando nesse instante.